Tem história no futebol que parece roteiro de cinema, né? A de hoje é exatamente assim. É a história de um time que foi do caos absoluto à glória mundial. Uma equipe que não só venceu, mas que redefiniu o que significava ser campeão. Hoje, a gente vai desvendar a era de ouro do São Paulo Futebol Clube. Para a gente entender a dimensão do que esse time fez, a gente não vai começar do início, mas do auge. Pensem comigo. Estamos em Tóquio, 12 de dezembro de 1993, final do Mundial de Clubes. Na raça pura, com o coração, com a vontade, com a garra. Quem é fã de futebol com certeza se arrepia ouvindo isso. Essas palavras, da narração original, capturam perfeitamente a essência do gol que decidiu o Campeonato Mundial de 93. Um momento que está gravado para sempre na memória do esporte. A situação é a seguinte: o jogo está empatado 2-2 contra o poderosíssimo Milan. Já são 41 minutos do segundo tempo e aí o impensável acontece. Müller, quase de costas, dá um toque de pura genialidade de calcanhar e manda a bola para o fundo do gol. É a vitória. O São Paulo se tornava bicampeão mundial de uma forma dramática e, nossa, absolutamente inesquecível. Só que, para entender o brilho daquele momento lá em Tóquio, a gente precisa voltar no tempo. Voltar lá para o ponto mais baixo, para a escuridão que veio bem antes da glória. O ano era 1990 e para o São Paulo era um período de crise profunda, um momento que testou a própria alma do clube. Terra arrasada, pensa só no peso dessa expressão. O time não estava só perdendo, estava completamente sem rumo. O elenco estava desfeito, a torcida frustrada, o futuro parecia bem sombrio. E aqui a gente precisa botar os pingos nos is e desfazer um mito que perseguiu o clube por décadas. Muitos rivais dizem que o São Paulo foi rebaixado naquele ano. Mas, os documentos da época são claros. O regulamento, aprovado antes do campeonato, já previa que ninguém cairia. Não teve virada de mesa, não teve mudança de regra de última hora, foi só o cumprimento do que já estava combinado. E é aí que entra o personagem que muda tudo, Tele Santana. Um gênio tático, famoso por montar seleções brasileiras espetaculares, mas que carregava aquele estigma de pé frio por não ter vencido as Copas de 82 e 86. Ele precisava do São Paulo tanto quanto o São Paulo precisava dele. Mas a chegada dele não foi nada simples. Na verdade, é uma história de cinema. Pelé já tinha desistido do futebol. Para convencer ele a ir na reunião, um amigo chegou a ameaçar sofrer um acidente de carro de propósito. E o mais incrível, ele nunca assinou um contrato formal. Era tudo na base do fio do bigode, renovado a cada 6 meses. Um compromisso de honra. E o resultado foi imediato. Com o Telé no comando, a chave virou. E virou rápido. Disciplina, foco total nos fundamentos e aquela busca incansável pelo futebol arte se tornaram os pilares do time. E os resultados, claro, não demoraram nada para aparecer. O ponto crucial é este. Em só um ano, a tal da terra arrasada virou um jardim de troféus. Em 1991, o time levou o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E a final do Paulistão foi emblemática, com o capitão Raí marcando 3 gols e selando de vez o início de uma nova era. Ok, o Brasil já estava pequeno para esse time. O próximo passo era lógico, mas era imensamente mais difícil: conquistar a América do Sul. E a Libertadores era um torneio que o próprio Telé, veja só, desprezava. Ele achava violento, desorganizado, mas a pressão interna foi grande e ele topou o desafio. O time estava pronto tanto dentro de campo quanto nos bastidores, que a gente sabe que contam muito. E que desafio! A final contra os argentinos do Newell's Old Boys foi para os pênaltis. A tensão era máxima, o coração na boca. Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Zete. Ele tinha estudado os cobradores e, no momento decisivo, defendeu o chute de Gamboa. O Morumbi veio abaixo. O São Paulo era campeão da América pela primeira vez. Título continental no bolso significava uma coisa: passaporte carimbado para Tóquio para enfrentar o campeão europeu. E o adversário era simplesmente um dos maiores times da história. A gente está falando do Dream Team do Johan Cruyff, Stoichkov, Laudrup, Koeman, Guardiola. Era um time de videogame. O São Paulo, claro, era visto como o grande azarão, o coadjuvante sul-americano. O Barcelona até saiu na frente, como todo mundo esperava. Mas aquele São Paulo não se abalava. Liderado por uma atuação de gala do capitão Raí, o time virou o jogo. Primeiro, um gol de puro oportunismo. Depois,
Depois uma cobrança de falta que foi uma pintura, no ângulo, inesquecível. O azarão tinha derrotado o time dos sonhos. E essa frase ilustra perfeitamente o impacto daquela vitória. Veio do próprio Cruyff depois da derrota. Não foi um lamento, foi um elogio. Ele reconheceu a superioridade, a velocidade, a beleza do futebol que o São Paulo jogou. Foi a consagração definitiva. E quem achou que a vitória sobre o Barcelona era o ponto final, se enganou feio. Aquilo foi a confirmação de que algo muito especial estava acontecendo. Uma era de domínio estava só começando. E o domínio continuou. Em 1993, o time venceu a Libertadores de novo, com direito a uma goleada histórica de 5-1 na final sobre a Universidade Católica, um placar que é recorde até hoje. E isso levou eles de volta a Tóquio para mais uma decisão mundial. E é assim que o círculo se fecha. Aquele gol de calcanhar do Müller contra o Milan em 93 não foi um milagre isolado. Foi o clímax de um processo de reconstrução, de uma jornada que começou lá na terra arrasada e que culminou no topo absoluto do futebol mundial. Essa pergunta, feita por um dos campeões ali, em campo, resume tudo. Ela não pede exatamente uma resposta, mas sim uma reflexão. Uma reflexão sobre uma das maiores e mais dominantes equipes que o futebol já viu.